Olá, amada igreja, amados irmãos e irmãs, que a paz de Deus seja com todos. Louvamos a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de fazer aqui a gravação para a transmissão desta liturgia, da mensagem, da palavra de Deus, para que cada irmão, cada irmã, cada família esteja aí cultuando a Deus em seus lares. Vamos iniciar o culto ao nosso Deus nesta noite, um culto solene, reverentemente ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, em João capítulo 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Por isso não precisamos viver atemorizados, porque a paz de Jesus lança fora todo medo. O tema do culto desta noite é a verdadeira paz. Vamos falar hoje sobre esta verdadeira paz. E iniciaremos com um momento de adoração ao nosso Deus, o Deus da paz. E Ele é digno de toda a nossa adoração. Nós vamos adorá-lo, fazendo a leitura exatamente do capítulo que consta esse versículo, capítulo de João, capítulo 14 do Evangelho segundo João. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. A Letícia e o Israel estarão juntamente comigo fazendo a leitura deste capítulo, representando aí a igreja. Evangelho segundo João, capítulo 14, de 16 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Leiamos juntos o último verso. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos adorar ainda ao Senhor, uma palavra de adoração, de oração, adorando ao nosso Deus. Quero convidar o Israel que nos conduza nesta oração. Senhor, nosso querido Deus e amado Pai, agora nós entramos em Sua presença, Pai, para cultuar a Ti mais uma vez, Senhor, e para Te adorar, ó Pai. Obrigado. Nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor é quem nos livra dos nossos males, ó Pai, do dia a dia. A Sua misericórdia dura para sempre conosco, ó Pai. Nós sabemos que não somos merecedores de nada, mas mesmo assim o Senhor morreu por nós, ó Pai, um povo pecador, ó Pai. Nós Te agradecemos, por isso Te adoramos, Senhor. Em nome do meu único Senhor suficiente, Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda em adoração, vamos cantar o hino Plena Paz e Alegria em Cristo. Hino de número 104. Louvemos ao nosso Deus.
Mestre, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos vales do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Queridos, vamos passar então ao momento de contrição, confissão de pecados. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 8 e 9. Diz assim os versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, irmãos, nesse momento vamos fazer uma oração de confissão de pecados, reconhecendo que somos realmente pecadores. Curva a sua cabeça, vamos colocar na presença de Deus e fazer essa oração. Senhor, nós colocamos-nos em Tua presença diante desse texto que nos faz reconhecer que somos pecadores, que somos indignos. E, ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que de fato somos. Transgredimos a Tua lei, transgredimos a Tua palavra e hoje estamos aqui para cultuar a Ti, para adorar o Teu nome, para louvar o Senhor, mas também, ó Deus, reconhecidos de que durante essa semana, durante os dias que temos vivido, em vários momentos, ó Pai, nós transgredimos de alguma forma a Tua palavra. E reconhecido, ó Pai, que não conseguimos atingir a Tua santidade, de que não conseguimos ser perfeitos como o Senhor requer de nós a perfeição, é que nós colocamos na Tua presença, sabendo que somos indignos por nós mesmos de estarmos na Tua presença e cultuar a Ti. Mas queremos rogar a Ti, ó Pai, conforme também a Tua palavra nos diz, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar os pecados, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso, ó Pai, nessa certeza de que temos o perdão em Cristo, que nós confessamos
que somos pecadores, somos limitados, imperfeitos e que carecemos do teu perdão por meio da tua graça salvadora, tua graça regeneradora, tua graça misericordiosa sobre a nossa vida. E oramos assim em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Por um lado, nós temos uma palavra que nos traz aflição, que é a palavra que nos mostra que realmente somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos. A verdade não está em nós. Enganamo-nos a nós mesmos, mas não a Deus. Então isso é uma palavra que traz aflição para nós, sabermos que somos pecadores. Mas o versículo 9 traz também uma palavra de paz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu convido a igreja exatamente a cantarmos o hino que fala sobre aflição e paz. Aflição por conta do pecado e paz que encontramos em Cristo. Hino 108, aflição e paz. Cantemos ao nosso Deus. Casa mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, por certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, oh mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus.
Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, passemos agora ao momento de consagração. Momento de ouvir a palavra do Senhor, o que ela diz com respeito a este momento onde devemos consagrar a nossa vida de forma completa ao Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, a partir do versículo 10, fala à igreja de Filipos, a igreja que o acudia, a igreja que o socorria, a igreja que o sustentava. Vamos fazer então a leitura. Filipenses capítulo 4, de 10 a 20, leitura também alternada. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí eu destaco agora o verso 19, onde o apóstolo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É uma igreja comprometida com o Evangelho, a igreja de Filipos. É uma igreja que consagrava não apenas a sua vida, seus esforços na propagação do Evangelho, mas também sabia da necessidade de consagrar suas ofertas, o sustento necessário para aqueles que estavam ali à frente deles, conduzindo-os na propagação, na proclamação do Evangelho do Senhor. Então, irmãos, é um momento de consagração. Consagre a sua vida ao Senhor na certeza desta palavra que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Filipos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uma igreja que contribui é uma igreja que tem a certeza de que Deus há de suprir cada uma de suas necessidades. Vamos louvar a Deus, entoar a Ele 2 cânticos. Um dos cânticos cantamos recentemente num culto e eu quero repeti-lo. Composto pelo grupo Logos. O pastor Paulo César perdeu essa semana a sua esposa, a sua querida esposa. E como estamos falando de paz, a verdadeira paz, meditemos na letra desta canção tão bela, que fala da verdadeira paz, que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor com esses 2 cânticos.
sentir o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me
depois de louvarmos ao Senhor, amados, vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a Letícia que nos conduza numa oração de consagração, consagrando os dízimos, as ofertas que serão entregues à tesouraria da nossa igreja e nos preparando para ouvir a palavra do Senhor. Oremos com a Letícia. Senhor Deus, nosso Pai de misericórdia, te louvamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos, ó Pai, porque Tu és digno, Senhor. Tu nos trouxe aqui, Senhor, o Senhor mesmo movimentou o nosso coração para que estivéssemos aqui diante de Ti, mais uma vez, para Te louvar, para Te bendizer, para aprender da Tua palavra, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, o Senhor mesmo tem motivado nossos corações, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela provisão do Senhor em nossa vida, ó Pai. Nós Te agradecemos por cada um dos irmãos que tem podido contribuir com a Tua obra, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, continue abençoando suas vidas, continue, Senhor, suprindo suas necessidades, ó Pai, abençoando cada ato de suas mãos, seus trabalhos, ó Pai. Amém, Jesus. Nós Te pedimos por aqueles, Senhor, que por acaso não tiveram condições ainda de contribuir com a Tua casa, Senhor, com o Teu reino, que o Senhor esteja abençoando, abrindo portas de emprego, ó Pai, Amém, para aqueles que Jesus. necessitam, ó Deus. Nós Te agradecemos por Tua provisão, pelo Teu cuidado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não tem deixado faltar nada para os Teus servos, ó Pai. Obrigado. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossa vida. Continue conosco, Senhor, no decorrer desse culto, que possamos, Senhor, acalmar nossos corações agora, para a meditação, Senhor, para o entendimento daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Amém. Abençoe o Teu servo que vai falar, abençoe cada um de nós, Senhor, que possamos ter nossas mentes e corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Muito Senhor. obrigada, Senhor, por tudo e já Te agradecemos por aquilo que o Senhor nos dará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos passar então agora um momento de edificação, um momento de ouvirmos a palavra do Senhor a nós nessa noite. Eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, Filipenses 4, de 1 a 9. No entanto, farei apenas a leitura nesse momento do versículo 7 e final do versículo 9. Diz assim, versículo 7: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Final do 9. E o Deus da paz será convosco. Eu quero falar com os irmãos nesta noite, já que o tema do culto é a verdadeira paz, o caminho para a paz. Quero trabalhar com os irmãos sobre este tema tão importante, nesse momento tão difícil para todo mundo. Todos estão passando um momento tão difícil. E vamos falar então hoje sobre um caminho para a paz. A Epístola de Paulo aos Filipenses, é importante a gente definir aqui os termos, né? Vamos definir então o termo aqui. Primeiro, a carta era a igreja que ficava localizada na cidade de Filipos. O nome da cidade era Filipos, na Grécia. Hoje Grécia, lá na época Macedônia. Então a cidade de Filipos foi onde Paulo chegou e pregou o evangelho ali e foi criada a igreja na cidade de Filipos. Paulo escreve essa carta então aos filipenses, né? Ou seja, aos cidadãos cristãos da cidade de Filipos, que hoje é a região da Grécia. Então foi a primeira igreja na Europa, né, implantada pelo apóstolo Paulo. A palavra de Deus que ela mesmo nos dá o contexto em que a história se encontra, né? Quando nós olhamos, não quero que os irmãos façam isso agora, mas se os irmãos depois em casa observarem lá no final do capítulo 15 de Atos e no capítulo 16 de Atos, os irmãos vão ver qual foi o contexto em que Paulo chegou à cidade de Filipos, né? E aí eu vou resumir aqui para os irmãos como que Paulo chegou à cidade de Filipos. Paulo primeiro ele foi com Barnabé para Antioquia,
E ali a gente sabe daquele desentendimento que houve entre Paulo e Barnabé, eles se separaram. E Paulo, então, ele vai com Silas e segue a sua viagem, segue o seu rumo. O capítulo 16 vai mostrar para nós que Paulo tentou ir para a Ásia e o Espírito Santo impediu que ele fosse. No capítulo 16 também vai mostrar que foi ali que Paulo conheceu a Timóteo. Timóteo dava bom testemunho. Paulo teve muito boas informações acerca de Timóteo e chamou para seguir com ele. Então foi ali que Paulo conheceu Timóteo, pegou Timóteo junto com Silas e seguiram então a sua viagem missionária. Então essa seria a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira foi para Antioquia e a segunda é quando Paulo vai para Filipos. Paulo tentou ir para Bitínia. Capítulo 16 de Atos vai dizer que o Espírito de Jesus Cristo impediu que ele fosse para Bitínia. E então, à noite, Paulo teve uma visão. Um varão apareceu para ele numa visão à noite e disse para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então foi assim que Paulo seguiu sua viagem para a cidade de Filipos e chegou então à cidade de Filipos. A cidade de Filipos era o primeiro distrito da Macedônia, hoje a região, da Grécia. E ele chegou ali então, era a primeira capital, era a primeira cidade ali, e ele se estabeleceu. Capítulo 16 de Atos vai dizer que ele permaneceu em Filipos por alguns dias. E é ali, nesse contexto então, que Paulo prega o evangelho para os filipenses, para os cidadãos filipenses. E ali então se estabelece a igreja em Filipos, na cidade de Filipos. E agora, anos depois, isso aí foi em torno do ano 52 depois de Cristo, pelo que diz a história. E aí, a carta ela é escrita por volta de 10 anos depois, por volta do ano 60 a 63. Então a igreja foi estabelecida no ano 52, aí quando é 10 anos mais ou menos depois, Paulo já tinha saído, já tinha ido para outras cidades, ele foi para Tessalônica. Então, Paulo é enviado para pregar aos gentios. E Paulo, nessas viagens missionárias, ele implanta igrejas, porque ele prega o evangelho, ele implanta igrejas. E ele escreve as suas cartas, ora para as igrejas e ora para pessoas. A gente tem a carta dele escrita para Timóteo, tem a carta dele escrita para Filemon, tem a carta dele escrita para Tito. Mas então é importante que nós entendamos que ele também escreve para as igrejas. Ele escreve aos Gálatas, aos cristãos que viviam na Galácia. Ele escreve para os colossenses, aos cristãos que viviam em Colosso. Então, Paulo escreve, ora, para pessoas, as suas cartas pastorais, apostólica, e ora ele escreve para as igrejas. Então, esse contexto, Paulo está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para uma pessoa específica. Ele está escrevendo para uma comunidade de cristãos, para os filipenses. Isso é importante que a gente entenda, porque quando a gente vai lendo a carta, são apenas 4 capítulos, Paulo escreve 4 capítulos, 10 anos depois. Ele continuou a sua viagem missionária, continuou pregando, continuou implantando igrejas, levando o evangelho de Cristo, e depois ele ia pastoreando essas igrejas, escrevendo cartas para eles, ou para pessoas que eram líderes, para conduzir essas igrejas, para conduzir esse seu campo ministerial. Ou seja, Paulo era um missionário que mantinha o fruto do seu trabalho, ele dava assistência àqueles que eram fruto do seu trabalho. É importante entendermos que Paulo tinha um amor, um carinho muito grande por essa igreja de Filipos, que foi a primeira igreja da Europa. E a gente vai ver isso então nesta mensagem essa noite. Então, queridos, por que eu estou falando que nós vamos falar aí o caminho para a paz? O que Paulo queria para a igreja em Filipos, na cidade de Filipos? O que Paulo queria para os filipenses? Paulo queria que os filipenses vivessem em paz. Ele queria que eles tivessem um entendimento
correto, que traria a eles a verdadeira paz. Por isso que eu destaquei na leitura apenas esses versos, verso 7 e o final do verso 9. Que a paz de Deus guardaria os pensamentos deles e que o Deus da paz estaria sempre com eles. Isso eu entendo que era o principal objetivo do apóstolo Paulo, que os filipenses tivessem paz. E por que Paulo queria que os filipenses tivessem paz? Por que será que o apóstolo Paulo dá tanta palavra de encorajamento aos filipenses? Sabe quando você está num momento muito difícil da sua vida, e nesse momento os irmãos todos têm acompanhado a minha situação de luto pela perda da minha mãe, e foi inclusive por conta desse momento que Deus colocou no meu coração essa palavra para trazer à igreja. Eu espero que abençoe tanto a igreja quanto me abençoou essa palavra. Porque sabe aqueles momentos que passamos por lutas, por aflições, por desânimo, e vem aquela pessoa do teu lado para te trazer uma palavra de força, trazer uma palavra de motivação. Vai dar certo, você vai conseguir, você vai superar, você vai passar por isso tudo vai passar. Tenha fé em Deus, fique firme, que você vai conseguir superar tudo isso. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, a gente vê isso. É aquele pastor motivando as suas ovelhas, dando forças para ela. Talvez a carta aos Filipenses seja uma carta que tenha mais frases de efeito e que a gente conheça mais. Talvez você nem tenha noção de quanto você conhece da carta de Filipenses. Porque são frases marcantes que Deus usou Paulo para falar àquela igreja, para que ela fosse uma igreja que se firmasse naquelas palavras para alcançar uma paz verdadeira. Então, deixa eu relembrar com vocês, algumas falas do apóstolo Paulo nesta carta, que só tem 4 versículos, 4 capítulos. E algumas frases vocês vão entender como que elas são, como que é verdade isso, como que Paulo queria motivar aqueles irmãos, como Paulo queria fortalecer os filipenses. Recordem aí comigo algumas falas do apóstolo Paulo para essa igreja. Olha o que ele diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É aquele que começou a obra que vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ele começou em você, ele vai completar em você a obra. Não depende de você, depende dele. Olha a outra frase. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo queria que os filipenses, os irmãos da cidade de Filipos, os crentes de Filipos, tivessem essa mesma fé, essa mesma convicção. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Essa carta, as frases, as colocações de Paulo são tão contundentes que a gente é capaz de decorar até, não apenas frases, mas até parágrafos. Olha um parágrafo bem conhecido, bem forte, que Paulo fala para esses irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um parágrafo inteiro que talvez você, agora recordando, você fala, eu falaria de cor este parágrafo, tão marcante que ele é. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, que não quis ser igual a Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumindo forma humana e sofrendo e padecendo, tudo por amor a Deus. É isso que o apóstolo Paulo queria que essa igreja vivesse, com esse espírito de Cristo, com essa força de Cristo, para que todo joelho se dobre diante de Cristo e confesse com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o espírito que tinha em Cristo, é o espírito que o apóstolo Paulo trazia sobre si, e é isso que ele queria passar para os irmãos que viviam em Filipenses, que tivessem esse mesmo espírito. Olhe outras frases. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus, ele efetua em você. Tanto querer como realizar dele, ele vai efetuar em você. É ele que faz todas as coisas por meio de nós. Outra frase do apóstolo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Olha quantas palavras fortes o Espírito Santo inspirou o apóstolo para que ele escrevesse para a igreja de Filipos. Palavras assim, vibrantes, palavras de nos estimulam. Não tem como nós lermos a carta de Paulo aos Filipenses e não sentirmos juntamente com eles como eles devem ter se sentido e certamente se sentiram fortalecidos na fé para seguir naquele momento firme em Deus com palavras que conduziriam um exército unido, firme. Palavras muito imponentes, palavras muito importantes que o Senhor Deus estava dando para os irmãos de Filipenses e está dando para nós, irmãos guarulhenses, para permanecermos firmes no Senhor, termos o mesmo Espírito que havia em Cristo. Olha que palavras poderosas o Senhor nos revela nesta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E aí vem o nosso texto. Olha, palavras lindas a gente pode destacar nessa passagem também. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor, ou seja, irmãos, estejam unidos, pensem concordemente, estejam juntos, firmes. Ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aliás, esta carta é muito conhecida como tema principal sendo a alegria. Mais de 16 vezes o apóstolo Paulo fala de alguma forma sobre regozijar, alegrar-se sempre no Senhor. Por isso o tema talvez principal da carta poderíamos dizer que é esse, que a igreja vivesse alegremente, uma igreja alegre, pungente, por conta de tudo isso, por conta de entender tudo isso que o apóstolo Paulo estava falando para essa igreja, para que uma igreja ficasse firme no Senhor, uma igreja saudável, uma igreja segura, estabelecida, firme. E é isso que conduziria essa igreja ao caminho da paz. Outro, dentro do nosso texto mesmo, ele vai dizer para eles, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lembram-se que recentemente falamos sobre este tema de não andarmos ansiosos, utilizando a passagem de Mateus capítulo 6,
quando Jesus fala para os seus discípulos para que eles não andassem ansiosos, uma preocupação, está ocupado antes, ansioso. Como nós falamos disso, que Jesus falava para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para que eles não andassem ansiosos. Para que eles olhassem os lírios do campo, como Deus supre todas as suas necessidades. O apóstolo Paulo certamente conhecia bem esta palavra de Jesus. E ele está agora quase que repetindo essas palavras para os filipenses. Não andem ansiosos. Seja colocada diante de Deus todas as vossas ansiedades, em súplica, em oração, com ações de graça. Fizesse isso, a igreja que faz isso, cada crente que faz isso, ele descansa no Senhor, ele encontra paz no Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo queria para aquela igreja. Ele ainda vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, hoje a gente lê essas palavras, essas expressões do apóstolo na carta de Filipenses, e elas já são assim, a gente já leu tanto, que elas já se tornam assim uma leitura corrida. Mas que expressões fortes. Pensem tudo aquilo que é puro, e ele vai discorrer uma série de coisas, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. Pensem dessa forma. Se nós ocuparmos os nossos pensamentos com essas coisas, nós conseguiremos a paz de Deus. E aí ele ainda vai ter outras palavras fortes. Eu quero encerrar aqui essas frases de efeito, essas frases fortes, inspiradas por Deus, quando ele vai dizer no final da epístola, no final da carta, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Imagina você recebendo essa palavra do apóstolo, que criou a igreja que você congrega, e ele agora escreve uma carta para você, dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O que é viver contente em toda e qualquer situação? Contente significa contentamento. Eu tenho contentamento em toda e qualquer situação. E isso eu aprendi. Não nasceu comigo. Eu tive que aprender. E eu aprendi com Cristo. Eu aprendi com Deus. Ele supre todas as minhas necessidades. Olha que lição maravilhosa que o apóstolo Paulo ensina para essa igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. As expressões que o apóstolo Paulo utiliza para mostrar a sua força, o seu vigor, tudo isso que ele conquistou, que o coloca de pé, que o coloca firme. Alegrai-vos. Lembrando que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, como todos os irmãos já conhecem essa história, ele está escrevendo essa carta de dentro de uma prisão. É óbvio que não foi ali na cidade de Filipos, ele já tinha ido, pregado o evangelho, já tinha sido preso outras vezes, e agora ele está, segundo os historiadores, ele está na cidade de Roma, encarcerado, preso, e já tendo sido açoitado tantas vezes, tendo sofrido tanto. E ele ali, mais uma vez, ele mostra a sua força, o seu vigor, escrevendo essas palavras tão lindas, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar aqui dentro da cadeia, eu posso estar aqui sendo esmurrado, eu posso estar aqui sendo esbofeteado, estar sendo maltratado, estar aqui nesse lugar sujo. Mas eu posso, eu consigo, eu posso viver por aqui e com alegria. Porque tudo posso naquele que me fortalece.
Imagine nós recebendo a carta, então, de um apóstolo que está nessa situação, dizendo que ele pode todas as coisas. Que ele aprendeu a viver contente em todas essas situações. Que força, que palavra forte para uma igreja ficar firme na presença do Senhor. Está fortalecida. Então esse é o intuito de Paulo para os filipenses. Que eles encontrassem uma força tal, que eles ficassem tão firmes, inabaláveis e alegres no Senhor, que nada poderia derrubá-los. Nada poderia distanciá-los da presença de Deus e de alcançar, por meio dessa força, a verdadeira paz em Deus. Eles encontrariam uma paz plena, uma paz verdadeira. Por isso que nós lemos no início do culto as palavras de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não é dessa paz que o apóstolo Paulo está falando e está querendo que a igreja de Filipenses tivesse. Ele queria que a igreja de Filipenses tivesse a paz que ele tinha, aprendendo a viver contente, com contentamento, em toda e qualquer situação. Mesmo aquela de prisão, mesmo aquela de açoite, mesmo aquela de perseguição, mesmo aquela de afrontas. Aprendi a viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. E o que ocupava o pensamento do apóstolo Paulo? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Certamente isso é o que ocupava o pensamento de Paulo, para que ele tivesse essa alegria, para que ele tivesse essa exultação, essa força, essa vibração em seu ministério. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, quer falar para mim, quer falar para você nesses momentos difíceis, esses momentos de pandemia, esses momentos de luto, esses momentos de tristeza. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fortaleça-se, encontre a paz que só Deus pode dar, que só Jesus pode dar. Viva em paz, viva numa paz verdadeira, alimentando-se dessas palavras, alimentando-se da palavra de Deus, que só por meio dela nós conseguimos essa verdadeira paz, que o mundo não pode dar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim ele termina a sua carta e depois ele faz as saudações finais para a igreja de Filipos. Mas olha que eu discorri com os irmãos desde o primeiro capítulo até as palavras finais do apóstolo. Palavras de efeito, palavras de força, palavras fortes, que faz qualquer igreja ficar firme, unida, de pé, fortalecida. E não pode ser diferente, irmãos. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. E é por isso que o apóstolo Paulo fala com tanta convicção para eles. Não tem como não ser alegre, não tem como não ser vibrante, não tem como não ser pungente, não tem como não ser forte, estando firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, estando firmados em Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira paz. Que se observarmos o que o apóstolo está dizendo para a sua igreja, nós também encontraremos. Por que então o apóstolo Paulo utiliza tantas palavras de exortação, de encorajamento para a igreja de Filipos? O que estava acontecendo que esses irmãos precisavam ser tão fortemente encorajados? E principalmente, o que podemos aplicar em nossa vida
com todos esses ensinos dados pelo apóstolo aos nossos irmãos da igreja de Filipos em nossos dias? O que os ensinos do apóstolo para aqueles dias, para aquele momento que a igreja de Filipos estava passando, nós podemos aplicar em nossos dias, em nossa vida? Será que tem alguma semelhança do que eles estavam vivendo em seus dias, que necessitavam de uma exortação tão forte do apóstolo? Será que existe alguma semelhança daqueles dias com os nossos dias atuais? Que precisamos ser exortados? Essa parte da epístola é chamada de exortações. O livro ele é dividido em vários temas, e esse tema específico, capítulo 4, de 1 a 9, são as exortações. Exortações de Paulo à igreja de Filipos. William Hendrickson, ele resume aí esta passagem da seguinte forma: Paulo, o pastor prudente, exorta de maneira geral os irmãos de Filipos a permanecerem firmes e em particular ele roga a Evódia e a Sintique a manterem o mesmo modo de pensar e a Sísigos a auxiliar essas mulheres. Sísigos é uma expressão que significa o fiel companheiro de jugo. É essa a tradução do termo. Fiel companheiro de jugo, que nós não sabemos quem era esse Sísigos, mas era um fiel companheiro de jugo, conforme a nossa tradução traz. E ele, Paulo, pede para este fiel companheiro de jugo auxiliar as irmãs Sintique e Evódia para que pensassem concordemente no Senhor. Auxiliassem essas mulheres no espírito do Evangelho. Ele insta com os filipenses a se regozijarem no Senhor, a serem magnânimos para com todos, e em vez de se preocuparem, que apresentem suas orações ao Deus que concede paz. Finalmente, admoesta os destinatários a que pensem somente no que é digno de louvor, pondo em prática, em imitação a Paulo, com a promessa de uma rica recompensa. Que recompensa é esta? E o Deus da paz será convosco. É assim que ele termina essa passagem. Essa perícope, esse ponto das exortações. E o Deus da paz será convosco. Então, irmãos, como eu disse, Filipos, era uma cidade ali da Europa, na Macedônia, onde Paulo foi por uma visão que ele teve. Jovem macedônio disse para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, venha para a Macedônia e ajuda-nos. E o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, impediu que Paulo fosse para outros lugares, para ir ali exercer o seu ministério. Mas por que então, voltando, que Paulo precisava falar essas palavras tão fortes para aqueles irmãos da igreja de Filipos? Uma década depois de que ele havia implantado essa igreja em Filipos. Quando nós observamos os capítulos, 1º, 2º, 3º, nós observamos que o apóstolo Paulo, quando implantou a igreja em Filipos, ele passou por sérias perseguições. Ele passou ali, chegou a ser preso, ele, Silas, foram presos por pregarem o evangelho ali, e diz a história lá em Atos capítulo 16, depois os irmãos podem verificar, que havia uma jovem naquela cidade com espírito de adivinhação. Aquela jovem, ela dava muitos lucros aos seus senhores. Então, o apóstolo Paulo, já inquieto, porque aquela jovem ficava perseguindo ele, ficava falando com ele, importunando ele, dizendo que sabia do que ele estava falando, da palavra que ele estava pregando. E aquela jovem perseguia o apóstolo ali todo dia, e diz o texto ali que o apóstolo Paulo cansou daquilo, e ele então orou para que o espírito de adivinhação saísse daquela jovem. E o espírito de adivinhação daquela jovem saiu imediatamente. E o apóstolo Paulo, que pregava o evangelho,
Naquele momento ele tocou no ponto fraco. Aquelas pessoas até então estavam deixando o apóstolo pregar o evangelho. Mas quando ele tirou o espírito de adivinhação daquela jovem que dava muitos lucros aos seus senhores, aí esses senhores o levaram a julgamento. Levaram o apóstolo a julgamento, dizendo que ele estava pregando, ele estava trazendo palavras que perturbavam a paz e aquilo que eles criam. E então Paulo começa a ser perseguido naquela cidade. Ele começa a ser perseguido ali, ele foi encarcerado. Aí depois ele provou que ele era cidadão romano e aí pediram desculpas a ele e mandaram que ele saísse da cidade. E ele saiu da cidade, foi para Tessalônica, continuou a sua missão e deixou a igreja implantada lá em Filipos, na cidade de Filipos. E agora, ao que tudo indica pelo relato de Paulo no primeiro, no segundo, terceiro capítulo, Paulo já havia ido outra vez, pelo menos, a Filipos, já tinha visitado a igreja, e Paulo sabia que a igreja agora estava passando por perseguições. Ele recebeu Epafrodito, né, foi lá no cárcere, foi lá onde Paulo estava, e ele recebeu então a notícia de Epafrodito, de tudo que estava acontecendo com os filipenses, com a igreja em Filipos. E Paulo sabe que eles estavam padecendo perseguição, assim como ele padeceu também perseguição. E é por isso, então, né, de falsos profetas, de trazerem doutrinas antigas, e Paulo vai falar, então, nessa carta contra a questão da circuncisão, que eles queriam continuar mantendo. Paulo vai falar para eles pregarem o verdadeiro evangelho, continuarem firmes naquela doutrina, naquela convicção. E por isso que Paulo fala, então, todas essas palavras de fortalecimento para aquela igreja que estava passando, assim como ele passou por momentos de perseguição, por momentos de dificuldades. Então é mais uma igreja perseguida. As igrejas do primeiro século, né? Os primeiros cristãos, nós sabemos que eles foram todos perseguidos. A sua fé foi colocada em xeque, eles foram questionados, eles tinham que deixar o judaísmo, eles tinham que ir pregar aos gentios, com todos aqueles deuses, com todas aquelas idolatrias, com todo aquele paganismo, com todas aquelas filosofias grecos, romanas. Então eles tinham que estar ali padecendo por todas essas perseguições e confrontando, e sendo confrontados. Então, esse é o contexto. A igreja perseguida do primeiro século é uma igreja que estava sofrendo perseguições e que tinha que lutar. Por isso o apóstolo Paulo vai dar essas palavras de encorajamento para eles, que eles se mantivessem alegres, que eles se mantivessem firmes, e Paulo fala isso dentro de uma prisão para eles. Paulo não está sentado na sua casa, no conforto do seu lar, assistindo uma TV de 100 polegadas e falando para ele, não, fiquem firmes aí, não. Paulo está passando, continua passando as mesmas aflições, os mesmos tormentos, as mesmas perseguições que eles passaram. Então Paulo fala com propriedade, siga o meu exemplo, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E todas essas palavras para que eles pudessem encontrar a verdadeira paz. Para que eles pudessem estar em Cristo, firmados em Deus. E é por isso que ele vai falar para eles tudo isso. Capítulo 1, versículo 27 a 30, ele vai dizer, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei de modo digno, lutando juntos, como uma só alma, pela fé evangélica. Tendes o mesmo combate que vistes em mim. Ele vai dizer, vocês vivem, lá no versículo 15 do capítulo ainda 1, ele vai dizer, vocês vivem no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
É nesse contexto, é nessa situação que eles viviam. Alegro-me e com todos vós me congratulo. Ou seja, Paulo estava exultante porque eles estavam sendo dignos de serem perseguidos por Cristo. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Quando somos perseguidos por amor a Cristo, por pregarmos a justiça, por lutarmos, por termos fome e sede de justiça, a justiça de Deus, e pregamos isso no mundo. Bem-aventurados sois quando sois perseguidos por isso. Nós, irmãos, assim como os filipenses, vivemos dias tão difíceis, dias de uma perseguição ainda que velada, mas que já não está mais nem sendo tão velada assim, perseguições contra os crentes. Essa semana eu assisti um vídeo no Facebook do reverendo Augusto Nicodemos, pedindo para o governador da cidade voltar atrás do decreto que ele havia feito, impedindo que os pastores fossem ao templo para pregar o evangelho. Ele disse: governador, volte atrás nesse decreto. A igreja está vazia, o templo está vazio, nós vamos lá apenas para levar a palavra de Deus. E não é para explorar ninguém, não é para pedir dinheiro, pastor ou governador. Nós estamos lá para levar a palavra de Deus, para levar a palavra de consolo e de conforto aos nossos irmãos. Volte esse decreto, libere para que possamos estar na igreja. Não estamos em aglomeração, mas notem que os governantes já estão fazendo decretos para que as igrejas se mantenham fechadas, mesmo sem aglomeração, que ninguém possa ir nos seus templos e pregar de forma online. Isso já está acontecendo. Então, queridos, cada vez mais que o tempo se aproxima, nós temos que estar preparados para esse momento de perseguição, para esse momento de confronto com a nossa fé, com as nossas convicções. Oremos para esse momento, nos preparemos para esse momento. Precisamos estar firmes com o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. E meditando nessas palavras tão fortes do apóstolo que estimula a igreja de Filipos, como a nossa igreja e todas as igrejas cristãs que ouvem a palavra, essa palavra do Senhor. Mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ainda que sejamos oferecidos por libação, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Paulo esperava mandar Timóteo, Epafrodito, para continuar cuidando daqueles irmãos. Irmãos, então, eu acho que os irmãos entenderam o que o apóstolo Paulo queria para a igreja de Filipos. Eu queria resumir, então, o meu sermão, aqui concluindo, com o que Paulo está deixando de mensagem para essa igreja. O que Paulo estava dizendo nesse capítulo 4 para aquela igreja? Depois de tudo que ele falou no capítulo 1, no 2 e no 3, ele conclui então o capítulo 4 dizendo: portanto, ou seja, depois de tudo que eu disse para vocês, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo tinha aquela igreja como alegria e coroa. Aquela igreja representava uma vitória para Paulo, porque foi a primeira igreja estabelecida por ele na Europa. Sim, amados, aí vem o primeiro ensino do apóstolo. Depois de tudo isso que eu disse, pega lá o que eu disse para você no capítulo 1. Permanecei deste modo. Que modo? Firmes como? No Senhor. Então este é o primeiro ensino do apóstolo Paulo, conforme ele disse no capítulo 1 e agora ele vai trazer aqui no final, no 4. Permaneça firme no Senhor. Igreja de Filipenses, igreja Esmirna, permaneça firme. Como? No Senhor. Convicta da tua fé em Jesus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles eram fiéis, eles eram firmes, eles precisavam permanecer firmes no Senhor. O apóstolo Paulo fala tantas palavras de encorajamento para essa igreja, para que eles permanecessem firmes no Senhor.
Evódia, Sintique, que eram as irmãs que aparentemente estavam tendo algum conflito ali dentro da comunidade, dentro da igreja. E olhe que o nome delas significa, Evódia significa ir bem, fazer prosperar. Sintique significa alegria, afortunada. Talvez por isso o apóstolo Paulo fala tanto de alegria para ele. Seu nome significa alegria, seu nome significa afortunada, o outro nome significa ir bem, fazer prosperar. Então, sigam bem, façam prosperar, estejam alegres, estejam firmes no Senhor. E ele vai dizer então, em segundo lugar para elas, pensem concordemente no Senhor. Se o primeiro ensino de Paulo é permaneça firmes no Senhor, o segundo ensino é pensem concordemente no Senhor. No capítulo 2 ele vai dizer, por exemplo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então, se no primeiro capítulo ele vai dizer que dá graças a Deus por tudo que recorda daqueles irmãos, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos, em todas as orações, pela cooperação deles no Evangelho, que eles estavam estimulados no Senhor pelas suas algemas, que eles ousavam a falar com desassombro a palavra de Deus, que eles continuassem assim, vivendo de modo digno do Senhor, permanecendo firmes no Senhor. Se esse é o tópico do primeiro capítulo, permanecer firme no Senhor, o segundo capítulo é pensem concordemente, tende o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, não tenha partidarismo, eu sou dessa parte, você é daquela. Os comentaristas, William Hendricks ainda vai dizer que Sintique e Evódia representavam ali os setores judeu e gentílico dentro da igreja. Então, eles precisavam ter a mesma confissão de fé, eles precisavam falar a mesma língua. Pensem concordemente. Uma coisa depende da outra. Para vocês estarem firmes no Senhor, vocês precisam pensar concordemente. É um exército que todos têm que estar indo para o mesmo caminho, todos têm que ter o mesmo objetivo, todos têm que ter os mesmos valores, as mesmas convicções. Pensem concordemente. Esse é o segundo ensino. E o terceiro, que se encontra também no terceiro capítulo, ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o terceiro ensino de Paulo, motivados por isso, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 3, ele vai falar disso, alegrai-vos no Senhor. Então, no capítulo 4, quando ele faz o fechamento, ele vai falar do primeiro capítulo, permaneça firme no Senhor, pensem concordemente no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então ele fecha no capítulo 4 aquilo que ele disse nos 3 primeiros capítulos. Uma igreja para ter paz. E a paz de Deus guardará os vossos pensamentos, a vossa mente, em Cristo Jesus. Para que essa igreja tivesse a paz de Deus, irmãos, guardando os seus pensamentos, guardando então as suas vidas, pudesse estar ali presente a paz de Deus na vida deles, eles precisavam permanecer firmes no Senhor, pensar concordemente no Senhor e alegrar-se no Senhor. Então a paz de Deus viria sobre eles. E ele dá então todas essas fórmulas, ele fala todas essas coisas para que essa igreja fosse uma igreja pujante, firme e verdadeira.
Eu quero encerrar então dessa forma, meus irmãos, com essas palavras que o apóstolo Paulo fala para esses irmãos. Eles precisavam trabalhar em si mesmos, seus problemas internos, seus problemas externos. Eles precisavam estar prontos para enfrentar os problemas externos se eles trabalhassem os problemas que eles tinham internamente, né, na sua igreja. Eles tinham que ter uma única doutrina, uma única regra de fé e prática. Eles tinham que pensar concordemente no Senhor. E assim eles estariam firmes no Senhor, mantendo sua firmeza em Cristo, pensando nessas palavras que o apóstolo Paulo disse para eles. E assim eles teriam alegria no Senhor. Alegria não nas circunstâncias, alegria não nas situações que estavam vivendo, de vista, conforme nós cantamos, né, nos hinos. É essa alegria, alegria no Senhor que o apóstolo Paulo está passando. Aprendi a viver contente em toda situação. Então, quando ele encerra ali o capítulo 4, dizendo que aprendi a viver contente em qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece, é nesse objetivo, é nesse foco que Paulo queria que aquela igreja chegasse. Que eles vivessem dessa forma também. Firmes no Senhor, convictos de que Deus supre todas as nossas necessidades. Então, nesse momento tão difícil para todos nós, pensemos nessas palavras tão fortes do Senhor Jesus, do Senhor Deus a nós, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz essas verdades ao nosso coração. Essa semana eu estive conversando com uma ovelha jovem e ela falava, eu me cansei de ficar lutando. É uma luta desumana. Ficar lutando contra o pecado, ficar lutando contra esses altos e baixos. Isso frustra, isso desanima. Eu só quero ter um pouquinho de alegria na minha vida. Quero ser feliz. Quero tentar outras coisas, seguir outros caminhos. A palavra de Deus é muito difícil de ser trilhada. É muito difícil de ser seguida. É um peso muito grande você levar o nome de cristão e se tornar vidraça. As pessoas ficarem te apedrejando, te acusando, o tempo todo te cobrando uma postura que é tão difícil. Esse é um anseio verdadeiro, genuíno, numa conversa franca, queridos, que a gente tem muitas vezes, sobretudo com a juventude, nesse mundo caído que estamos vivendo. As pessoas querem viver uma liberdade, elas querem ter uma felicidade, elas querem buscar um alívio, algo que elas não estão encontrando no caminho, que é tão difícil. E oramos juntos, meditamos na palavra de Deus, na sinceridade desse desejo no coração dessa jovem, que é genuíno, que é legítimo, que é verdadeiro. Como encontrar a paz, como encontrar a alegria, como encontrar a felicidade nesse mundo sendo cristãos, sendo vidraça, sendo acusado, sendo perseguido e tendo a lei de Deus. E quando a gente olha para a lei de Deus, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela é tão difícil de ser seguida, é tão difícil sermos santos. Como ser santo? Como ser feliz nesse mundo caído? Mas graças a Deus que nós conseguimos chegar a um consenso nessa conversa à luz da palavra de Deus. Que foi cantada nessa canção do Paulo César, Grupo Logos. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai encontrar. Só em Jesus a gente encontra essa verdadeira paz, irmãos. E conseguimos chegar na conversa à luz da palavra de Deus, que não tem outra alternativa. Jesus nos escondeu que nesse mundo nós teríamos aflições, que cada um teria que carregar a sua própria cruz. Ele não escondeu isso. No mundo tereis aflições. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O pecado, ele faz isso com a gente. Ele nos traz peso, ele nos traz amargura, ele nos traz culpa. Sentimos abalados, sentimos enfraquecidos, indispostos a continuar a seguir. E parece que é tão difícil.
mas em Cristo nós encontramos. E nós entendemos que é por isso que a fé reformada, ela prega de forma tão maravilhosa e bíblica, que a nossa força vem da graça de Deus, não dos nossos méritos, não das nossas ações, que quando nós entendemos a graça de Deus que há em Cristo Jesus, que traz a paz real, a paz verdadeira, quando nós entendemos a graça de Jesus sobre nós, a gente consegue encontrar alegria, felicidade, né? A liberdade e Deus, encontrar Deus de verdade. Essa alegria, essa felicidade, essa paz. E encontrar Deus que preenche a lacuna do nosso coração é só pela graça de Deus. E graças a Deus essa jovem entendeu. Que a cada manhã a gente deve orar a Deus agradecendo a Ele pela sua graça. Independente do meu humor, independente da minha paz interna ou não, a graça de Deus, ela permanece, ela se renova a cada manhã sobre a minha vida. Ela não depende do meu estado de humor, do meu estado de espírito, das minhas obras, de achar que agora eu estou bom, agora eu estou fazendo tudo certo, agora Deus, eu sou digno de Deus. Ah, não, agora eu estou caído, agora eu não mereço Deus. Não, a graça de Deus, ela é inabalável. É graça, por isso que é graça. Não depende de nós. Mas quando nós nos arrependemos, colocamos a nossa vida na presença de Deus, entendemos a graça de Deus, o amor de Deus que há em Cristo Jesus, a gente encontra a verdadeira paz. A gente encontra Deus na nossa vida e a gente consegue essa alegria que nada pode abalar. Nem a morte, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Descanse na graça e na paz do Senhor, que é a paz verdadeira que a gente encontra em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra que ouvimos nesta noite. Obrigado porque ela nos consola, ela nos conforta, ela traz alívio para a nossa alma, Pai. De sabermos que nós somos livres, nós somos libertos em Cristo, porque Cristo morreu para nos libertar. Ele morreu para nos trazer alegria, para nos trazer a paz, porque nem morte, nem vida, nem profundidade, nada, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O acusador, o diabo, nosso adversário, ele não tem do que nos acusar, porque estamos livres em Cristo Jesus. Ainda que nós, como o apóstolo Paulo diz, esmurramos o nosso corpo, aquele bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, esse está sempre diante de nós. Mas nós choramos, nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado diante de Deus e temos advogado diante do Pai, para nos perdoar não apenas uma vez, como Ele mesmo nos ensinou, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, aquele Deus que a sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça se renova a cada manhã sobre a nossa vida. É nesse perdão, é nessa paz que descansamos, que é uma paz que independe de nós. É uma graça que independe das nossas obras, das nossas ações. Porque o operar em nossos corações, aquele que efetua em nós tanto querer quanto realizar é o próprio Deus. É o Espírito Santo que habita em nós e é Ele que nos faz crescer em graça. É Ele que nos faz caminharmos, progredirmos sempre, perseverarmos na fé. Não tem como retroceder quando temos o Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Ainda que desanimados, ainda que prostrados, ainda que nos sentindo indignos, culpados, quando lançamos em Deus toda a nossa ansiedade, pedindo-lhe perdão, confessando os nossos pecados, encontramos descanso para a nossa alma. Encontramos a verdadeira paz. Obrigado, Deus, porque existe a paz verdadeira e nós a temos pela sua graça misericordiosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois de termos ouvido a palavra do nosso Deus,
Vamos glorificar esse Deus. Louvemos ao Senhor com o hino O Céu com Cristo. Hino 102. Depois deste hino, a oração final, a impetração da bênção e o Amém Tríplice. Louvemos ao nosso Deus. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Muito longe eu via o claro céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Em alto monte, à beira-mar, em casa luta, boa ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Oremos, irmãos, a oração final. Santo Deus, o nosso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Por tudo, Pai, que foi falado nesta noite, foi lido da tua palavra, os hinos que foram entoados ao teu nome, te agradecemos por todos os atos deste culto. Rogamos, ó Deus, as ricas bênçãos do Senhor, para que saiamos daqui, ó Pai, renovados, revestidos, ó Pai, e restaurados, ó Pai, e renovados mesmo a nossa força no Senhor, que é quem nos firma, que é quem nos conserva, que é quem nos traz alegria. Ó Deus, que essa palavra desta noite realmente cale em nossos corações, que possamos estar fortalecidos no Senhor e tendo a paz verdadeira, sabendo que essa verdadeira paz só pode ser encontrada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Ó Deus, dê uma semana de paz, dê uma semana de bênção, uma semana de tranquilidade, Senhor, uma semana realmente abençoada pelo Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre esse povo, ó Deus, e sobre todo o teu povo em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
queridos, assim está encerrado o culto desta noite. Agradecemos a todos que estão aí participando online, ouvindo a palavra e cultuando em seus lares. Que Deus abençoe a todos. Mantemos aí os avisos sempre, né? Orem pelas famílias enlutadas, aquelas que conhecemos e as que não conhecemos também, por conta desta pandemia. O mundo está sofrendo demais nesse momento, carecendo da graça de Deus, carecendo da misericórdia do Senhor, da paz do Senhor. E nós somos instrumentos de Deus para levar essa palavra de paz, de conforto, de consolo àqueles que não conhecem Jesus como Senhor de suas vidas. E eu peço que continuem em oração por mim, pela minha família, meus familiares. Estamos nesse momento enlutados também, por conta da perda da minha mãe. Continuem em oração por nós. Orem também pelos enfermos da nossa igreja, a Jéssica, que ainda está se recuperando, a Suzy, que está internada ainda. Continuemos, irmãos, firmes nesse propósito, para que Deus conforte, dê forças aos familiares, à pessoa que está enferma. Coloque esse propósito, está em oração por todos esses motivos e pela nossa nação, pelos nossos governos. E continuem também aí participando dos nossos estudos bíblicos. Semana que vem teremos aí o último estudo dessa série, encerrando o avivamento. E assim Deus esteja fortalecendo, conduzindo a igreja. Participe ativamente. Temos aí oportunidade nesse momento de estar participando de tantas atividades online. Tantas coisas boas temos acessível a nós. Fortaleça a tua fé, fortaleça a tua vida com Deus, tua intimidade com Deus, aproveitando esses dias de confinamento. E estamos sempre à disposição para aquilo que for preciso. Boa semana a todos na paz do Senhor. Fiquem com Deus.